Todo mundo quer resultado, todo mundo quer explodir, todo mundo quer fama, todo mundo quer tudo. Só para você entender. Se você conseguir a fama que você imagina, você não suporta. Se você conseguir o dinheiro que você acha que você dá conta, você também não suporta. É simples. A pessoa tem pouco dinheiro, ninguém enche o saco dela. Quando ela tem muito, tem ladrão em volta, tem gente mentirosa, gente falsa. É um terror, assim, é um negócio, sabe? Se não tiver emocional, o dinheiro é uma maldição na mão dessa pessoa. Ou seja, se eu fosse você, eu não começaria pelo que o bobo quer. Eu começaria pelo que o sábio quer. É suportar o que você quer primeiro. Então presta atenção. Se todo mundo buscasse suportar primeiro para depois ter posse, eu te falo com toda a certeza do mundo, todas as suas buscas mudariam. Você não ia pensar em US$ 1 milhão. Você não ia pensar em 1 milhão de seguidores. Você não ia pensar em 1 milhão de problemas. Você ia pensar em como suportar isso. Fala assim, ó, para suportar qualquer tipo de coisa é necessário emocional. O que é isso? Eu lembro que eu comecei a estudar programação neurolinguística, não foi para ajudar os outros, não. Tem que assumir isso. Foi para bater resultado numa empresa de telefonia que nem existe mais. Ela quebrou. Não vou nem falar o nome dela porque ela quebrou. A maioria já sabe. Não vou falar mais, por quê? Porque a frequência quebrou. Já era. Então, da minha boca não sai mais esse nome. A partir de agora, eu vou falar tchau. O que acontece? Uma coisa muito simples. Eu não queria, de verdade, não era sobre ajudar os outros, era sobre bater resultado. Só que aí um dia eu me deparo com 600 pessoas que não batiam o resultado e saía meu nome lá. E eu falei, cara, nos meus resultados individuais eu dou conta de fazer qualquer coisa, por que eu não vou bater com esse povo? Aí fui perguntar, você sonha com o quê? Com nada. Eu sei, não com nada. Falei, cara, eu tenho que dar um sonho para essas pessoas. Eu comecei a estudar esse negócio de programação neurolinguística, de inteligência emocional, só por um motivo. Só porque eu queria bater meus resultados. Só que tinha 600 pessoas atrapalhando. E aí eu falei, eu vou ajudar cada um a bater seu próprio resultado. Eu falei, mas é tão simples. Quando eu era individual, eu não dependia de ninguém, o resultado saía, eu era o melhor. Eu já fui o melhor numa operação de 1.000 pessoas, eu fui o melhor instrutor, fui o melhor supervisor de treinamento, todo tipo de competição que envolvia individualidade, era tão fácil ser o melhor, para mim é tão simples. É só não dormir, é só você ficar treinando e ajustando o tempo inteiro, é só você focar naquilo, é só você morrer por aquilo, você fica em primeiro lugar. Eu cansei de chegar em primeiro lugar em várias coisas, com todas as metas que você quiser. Mas uma coisa era terrível. Liderar um time e fazer esse time chegar em primeiro é a pior sensação que eu já tive até aquela data. Hoje eu já sei como é que funciona, é simples. Vai lá, entra na cabeça de cada um e reconfigura a cabeça de cada um. Então eu lembro como se fosse agora. Eu tive um contato com 600 pessoas individualmente, chamando pelo nome. O que é seu sonho? Para surpresa monstruosa, a metade não tinha um sonho. Ninguém, a metade. Falei, cara, uma pessoa sem um sonho na frequência tão baixa, ela é desanimada. Ela precisa de alguma coisa, ela precisa ter um sonho. Aí eu lembro de dar o sonho para a pessoa. Olhar, falar, seu sonho agora é um Corsa Wind. Aí vi o outro, a potência do cara era menor, não, seu sonho é uma Jog. Lembra daquela motinha? Eu lembro até hoje do sonho. O cara era meio maloqueiro, eu falava, a Paraty quadrada, rebaixada com roda orbital. E o cara notava, esse é o meu sonho. Eu falei, ó, você vai conquistar ele em 12 meses, o outro em 14, o outro em 6. A maioria falava, cara, eu só tô vindo aqui para sobreviver. Isso aqui não... Eu pirava para as respostas. O que eu percebi? Coloquei sonho na cabeça de todo mundo. Então, isso é uma reprogramação de quem não sonha. Segunda coisa que eu fiz, que eu vi que foi eficiente. Eu prometi para quem tinha um sonho ser promovido. E aconteceu um milagre. A área que mais promoveu na história dessa companhia foi a minha, nessa época. Eu promovi, acho que 3 ou 4 vezes mais do que a quantidade de pessoas que tinha na área. Ou seja, a área tinha uma rotatividade gigantesca. Que a pessoa chegava e falava, eu vim do RH, eu tenho tudo aqui para você só trabalhar aqui bonitinho, bater seus resultados e ser promovido. Eu ficava treinando as pessoas para ser promovido. Essa foi a segunda coisa. A terceira, gente que era ruim demais.
Eu falava, ó, não posso pagar hora extra, não posso fazer nada, mas eu, da minha conta, eu vou estar aqui antes do horário e vou ficar depois do meu horário e vou instruir você para você não ter essa nota ruim. E aí a pessoa, você está vindo por sua conta própria? Então eu também vou vir. Aí, tipo, dos 600 lá é uns 70, 80, todo dia aprender é para melhorar as notas. Então não custava hora extra, porque Pablo, não estava ganhando e a empresa também não estava pagando para o cara. Mas eu falava, eu fico antes e fico depois. Resumindo, esse foi um processo de reprogramar a cabeça dessas pessoas. E aí chegou um dado momento, que eu lembro até hoje, que essa reprogramação ela não parou. Eu falava, gente, a gente tem uma nota aqui, que é uma reclamação da Anatel, que a empresa paga milhões de multa por causa disso. Eu preciso que vocês tratem melhor os clientes. Eles xingam os clientes, que no caso é vocês, os clientes, né? É vocês que ligavam lá, né? Já ligou no call center ou não? A culpa é sua. Aí a galera olhava e falava, cara, esse cliente tem que morrer. Eu falava, não tem, cara. Ele só tá com raiva da Brasil Telecom, daquela empresa. Da Brasil, da Tchau. Ele não tá com raiva de você. Você tem que desligar seu emocional disso. Beleza, aí vai. Não melhorava de jeito nenhum. Falei, então é o seguinte. A partir de agora, quem quiser xingar um cliente, eu fiz um boneco, um espantalho, pendurei ele na operação. E você pode pôr pausa. Se você resistir e não xingar o cliente, não fazer ele ficar puto para reclamar na Anatel, você pode pôr pausa, não atender a próxima ligação, ir lá e socar e xingar esse cliente só que no saco de pancada, não na ligação. Aí fazia fila assim, ó. 15, 20 atendentes, falando sério. Seu Juarez, desgraçado e traiu. É isso mesmo, esse Juarez é um fila da puta. Não fala no telefone, bate aí. Você sabe o que aconteceu? O resultado negativo começou a cair. Ficou todo mundo. O que esse cara tá fazendo? Colocando o sonho, treinando os ruins, colocando um saco de pancada. Aí eu peguei os caras que era bom e competitivo. Eu fiz um absurdo lá que nem deveria. Eu pedi um dinheiro para a empresa, né, para a gente comprar, tipo, fliperama, mesa de ping-pong, basquete eletrônico, aquela coiseira. A empresa não tem dinheiro. Eu falei, então tá. Então, a partir de agora, ninguém da minha operação vai comprar em restaurante. Nós vamos produzir nossa própria comida e o lucro eu vou comprar esse negócio para nós. Eu quase fui demitido. Resumo, eu comprei uma televisão para cada pilastra, comprei, acho que uns 7 fliperamas, 2 ping-pongs, basquete eletrônico, instalei TV a cabo na operação inteira, rodava filme 24 horas, fiz um regaço. Só que era o seguinte, era proibido comer na posição de atendimento, todo mundo comia. Quebrei todas as regras para fazer isso. Um dia quase me prenderam lá que o povo levou botijão de gás para fazer um negócio dentro da empresa. Resumindo, 30 dias sentando aço mesmo. E os restaurantes tudo negativo lá fora. Imagina, 600 pessoas deixando de comprar lá na rua. A gente fazia pizza, fazia um regaço. Levantei o dinheiro. O que acontecia? Eu tive resultados nessa companhia. Eu saí de lá em 2013, nós estamos em 2026 e a companhia não existe mais, né? Nunca ninguém conseguiu bater. Por quê? Porque eu só queria bater meus resultados. E eu percebi que tinha muita gente ruim que não dava conta. Eu tive que mergulhar na cabeça de cada um. E ao mergulhar na cabeça dessas pessoas, eu percebi que qualquer pessoa tem jeito. Desde que ela deixe de ser qualquer um. Tem que ter um sonho, tem que treinar, tem que andar com gente que desafia, tem que fazer coisas diferentes. Sabe o que é o problema? Você só quer um arzinho de esperança. Você só quer dar só um pouquinho certo. O Nézio que falou aqui, ele é o sócio majoritário da plataforma nos Estados Unidos. Ele era um cara que montava ar-condicionado quando chegou. Isso em Goiânia. Ele foi para São Paulo, a primeira vez que eu vi ele dentro do meu ecossistema, ele estava montando parede de drywall. Ele é um dos caras que eu vi a mente ser reconfigurada num nível absurdo. Você nunca vai saber se a pessoa é bem-sucedida por ela ter um Rolls Royce. Mas o dia que essa pessoa doar um Rolls Royce, você vai saber que ela é bem-sucedida. A pessoa ter um Rolex é uma coisa. A pessoa ter a capacidade de doar um Patek Philippe igual ele é outra. Um relógio de R$500 mil. Você conseguir coisas te leva para um nível. Você transbordar essas coisas te leva para outro nível. E aqui eu estou te falando uma coisa simples. Nem todo mundo quer ser reinante, nem todo mundo quer ser nobre, nem todo mundo quer ser generoso. As pessoas só querem para elas. Triste é a vida de quem não quer nem para si. Porque anota esses 3 níveis. Nível 1 é escassez.
A pessoa não tem para ela e não tem para ninguém. Abundância, tem para ela e tem para os seus. E transbordo, tem até para inimigo. Eu acordo todo dia, eu dou uma risada para os que se chamam inimigos. Por quê? Porque até o transbordo abençoa meu inimigo. Meu inimigo sempre vai ver um vídeo, ele sempre vai ser atormentado. Ele vai estar num jantar e alguém vai falar: então, eu vi um vídeo do Pablo Marçal, Deus me livre de Pablo Marçal. O cara fala: então, mas mudou minha vida. Aí fala: então fala da sua vida agora. Aí fica lá, vida, embaixo, Pablo Marçal. O cara é atormentado. Quem é transbordante atormenta o inimigo. Repete comigo: quem é transbordante atormenta o inimigo. A gente não tem inimigo de carne e sangue. Não sei se você concorda comigo, mas a Bíblia nos ensina que os nossos inimigos são principados, potestades e dominadores do mal. Não pessoas. As pessoas só estão com um bloqueio emocional e ela está pedindo ajuda. Quando eu vejo alguém me xingando, vindo para cima de mim, eu vejo a alma dela gritando: me dá atenção, pelo amor de Deus. Eu vejo a pessoa precisando de ajuda. Então, o que acontece? Eu confessei aqui, ó. Eu sou o réu, confesso. Eu não aprendi inteligência emocional, programação neurolinguística, essas coisas para mudar a vida de ninguém. Só que eu acabei mudando. Aí depois que eu percebi que é simples, não faço, mas é simples, eu falei: peraí, vou mergulhar aqui. Eu fico pegando no pé das pessoas para elas serem Ironman, para elas comprarem habilidades, para elas comprarem experiência, comprarem acesso. Só que o cérebro tem um problema. Ele tem um disjuntor que quando começa a sair do conforto, ele desliga. Quando começa a sair do controle, ele desliga. Por exemplo, estava com 50 pessoas esquiando lá agora em Utah, acabei de chegar, pousei agora. E aí eu vejo uma pessoa, eu olho e falo: o que aconteceu? A pessoa: eu caí. Não, você não caiu, você se jogou. Eu consigo ler, você se jogou, você não caiu. Caiu um acidente. Isso não foi um acidente. Eu vi você se projetando para cair. Ou seja, não foi um acidente, foi provocado. E por que foi provocado? Porque seu cérebro fala o seguinte: você está indo mais rápido do que eu consigo controlar, eu vou te jogar no chão, porque por enquanto eu estou calculando o prejuízo é pequeno. Se você passar dessa velocidade, eu não posso responder mais por você. E você vai lá e faz isso, se joga. Ensinando a minha filha de 4 anos, eu falo: só para você saber, seu cérebro vai querer te jogar no chão, você vai deixar? Não vou, nada vai me jogar no chão. Aí eu já começo a treinar ao contrário. Lorenzinho foi aprender a andar de bicicleta, arranquei os pedais. Falei: toda vez que você cair da bicicleta, o ponto é seu. Toda vez que você desistiu, o ponto é da bicicleta. Aí ficou 17-2 pro Lorenzo. Caiu 17 vezes. Resumo: se você configurar a mente de uma pessoa, ela vai responder pela configuração. Quem foi que configurou sua mente? Você sabe responder? Foi seu pai. Não, mas nem tive pai. Então, esse é o problema. A não configuração é uma configuração. Chama abandono essa configuração. Não ter um pai é abandono. Ter pai que é ocupado, trabalha demais, também é configuração. Chama pai ocupado. Presente, só que inaderente. O corpo dele está presente, mas ele não te ajudou. Tem gente que nunca teve instrução. Sim, ó, Clara, faz assim. Lá em casa, a Bela que tem 4, o Miguel que tem 6. Se eu ouvir eles falando eu não consigo, eu falo: o que você falou? Eles: não, eu consigo o que eu quiser. Tipo, às vezes eu dou um saco de arroz para a Bela. Mas a Bela é menina, mas eu calculei o peso dela, ela dá conta de carregar um saco de arroz, ela pega eu falo: isso aí é bobeira para você. Foi aprender esqui. Eu comecei a dar aula para ela, ela falou: papai, eu não consigo levantar, então nunca mais você vai andar de esqui. Ela falou: tem como você dar uma mãozinha? Tem. Faça como Mark Hober. Pense como engenheiro. Ela sorriu e falou: o que você quer? Levanta sozinho. Esse equipamento foi projetado para você levantar sozinho. Pensa, menina de... Primeiro, ela aprendeu a andar de esqui com 3. Ela assim... vamos lá, pense como um engenheiro. Você precisa balancear o peso. Segura no joelho. Empina a bumbum para trás. Agora empurra a cabeça para o lado do joelho. Recolhe uma das pernas. A que você der... Conseguiu, Bel? Consegui. O que eu ouvi essa semana agora? Ela estava descendo, ela caiu. Ela falou: não precisa me ajudar não, que eu consigo levantar. Aí a lágrimazinha foi escorrer aqui. Aí tô lá divertindo com ela lá. Não precisa ficar falando para eu frear mais não, que eu já entendi. Aí aquilo ali eu já falei: nossa, daqui uns dias ela vai falar: pai, quero casar. O que é configuração? Pablo, mas a gente tem que proteger os nossos filhos. É assim que protege seus filhos. Dando configuração de vencedor, de reinante. É assim que protege eles. A Carol vai esquiar. Hoje tirou o dia para esquiar só a gente. Os 50 amigos, nenhum foi. Cada um foi para um lado hoje. Eu estava metade voltando para cá, no Brasil.
E aí foi descer. Ah, Carol, eu não suporto ver a velocidade que o Miguel desce. Aí eu vou lá, encosto nele, baixa a velocidade aí, tipo o xerife. Fala, vai mais devagar. Aí ele faz assim, e vai embora. Entra fora de pista e salta e vai não sei o quê. Um moleque um menino desse tamanho. O que que ele tem? Ele tem uma coisa, uma presença de comando desde pequeno. Nenhum outro filho meu tem isso. O outro é muito veloz, o Benjamin, só que ele é irresponsável. É mais veloz ainda. O outro não, o outro copia muito rápido. A modelagem dele, a configuração mental dele de modelar e adaptar e fazer. Eu reconheço, eu só preciso ir lá e dar um ajuste e não frenar a pessoa. Alguns de vocês são talentosos em alguns assuntos, só que seus pais não deixaram. Porque eles queriam que você fosse não sei o quê. Meu pai queria que eu fosse primeiro advogado. Aí frustrou. Aí ele falou, não, quero que você seja médico. Eu falei, mas o que tem a ver advogado e médico? Advogado por causa da família, que eu tenho muitos advogados na família. Muito bem sucedido. Na família dele, os primos dele. Agora, o médico é a frustração dele. Ele não quer nenhum dos dois. Tem um amigo meu aqui de adolescência, eu lembro dele até hoje, ele seguindo um caminho para ser concursado. Hoje ele é um mega empreendedor, fatura muito dinheiro. Eu lembro dele comprando uma apostila e falando, vamos fazer. Eu falei, Deus me livre, eu não quero concurso público. E ele foi, passou, bicho muito inteligente, foi lá e passou. Eu lembro dele um dia chegando com impressora, eu comprei uma impressora, vamos mexer cartucho. Aí naquele dia, cara, eu tinha que ter aceitado. Aí eu era funcionário, ganhava R$ 240 por mês. E ele comprou uns negócios de encher cartucho de impressora. Eu olhei para aquilo e falei, esse menino é doidinho. Aí ele começou a mexer com isso. Aí outro dia ele começou a mexer com uma empresa de curso. Tipo, putz, mano, 18 anos atrás. Um trem absurdo, uns 18 anos atrás. Eu olhava para ele e falava, mano, esse cara é doido. E o que ele mexeu 18 anos atrás, eu só mexi há 8 anos atrás. Se eu tivesse mexido há 18, meu Deus, eu já faturei mais de 1 bilhão com esse negócio há 8 anos já. Agora, se eu tivesse mexido antes, eu não sei onde eu estava, não. Por que que eu não ouvi? Porque eu não fui treinado para ser empreendedor. Eu fui treinado para ser funcionário. Só que o que aconteceu? Deu um curto-circuito no caminho. Eu comecei a andar com gente rica, aquilo me incomodava, porque tudo que eles podiam fazer eu não podia. Eu falava, por quê? Esse mesmo amigo que está aqui presente, ele chama Henrique. Ele tinha um Fusca, não sei com que cargas d'água o pai dele deu um Fusca para ele tinha 16 anos de idade. Não tinha carteira, e a gente dirigia isso aí loucamente pela cidade que a gente nasceu. Um dia a gente bateu esse Fusca. E era uma loucura. A gente, com o maior orgulho do mundo, a gente comprou a lixa, a massa plástica, foi lixar o carro. E a gente tava felizão, assim, nossa, nós somos fera demais. A gente bate, desamassa, passa a massa, pinta. Aí ele tinha um padrasto lá, sei lá, chamava Sidney, não sei. Ele apareceu e a gente, olha que a gente é fera aqui, ó, nós estamos aqui, ó, passando a massa. Não é mesmo, o cara falou um negócio assim que acabou com a minha vida. Eu não estava preparado para ouvir, eu não sei ele. Mas ele falou assim, não tem vantagem nenhuma isso que vocês estão fazendo, vocês têm que prosperar, vocês têm que vender, vocês têm que fazer não sei o quê para outra pessoa que entende isso aí fazer direito. Eu fiquei com raiva dele na hora. Só que eu entendi depois que o que ele estava ensinando é, você não precisa mexer com essas coisas, você tem que configurar sua mente para você continuar crescendo, porque vai fazer um negócio mal feito e vai ficar ocupando o seu tempo de crescer. Nossa, aquilo foi... O Henrique entendeu melhor que eu, porque minha cabeça ainda não era configurada assim. Então eu fui sentindo dores. Quais são as dores? Andar perto de gente que pode fazer tudo. Um amigo querido que tá lá, acho que ele já deve estar chegando na hora dessa lá em Lake Tahoe. Pegou o carro e foi. Aí ele falou, que hora que você vai sair? Eu falo, cara, eu desci da hora, o avião tá lá parado esperando. Eu que desci da hora que eu decolo. Aí ele ficou puto. Porque ele é um cara muito bem sucedido, fatura milhões, mas não tem um avião. E não tem um avião por quê? Não é por causa do dinheiro, é por causa disso aqui, ó. Mental. O que eu conheço de gente que tem mais dinheiro que eu e não tem coragem de ter um avião. Eu tenho 5 aeronaves. E o cara não tem coragem por quê? Porque ele não está configurado para isso. Porque ele ouviu uma pessoa falando assim, quer ficar pobre é só comprar um avião. Por acaso você não sabe que o avião vai diminuir seu tempo? Eu atravessei 9 estados americanos hoje. Em 3 horas e 40. Vim quase Mach 1 de velocidade. Aí você fala, como é que faz um voo desse e chega no destino tão rápido?
É simples. Você tem que tomar as decisões e você precisa configurar sua mente, senão você nem suporta essas decisões. Aí você fala, quanto que custa? Deve custar 200 vezes pegar um avião comercial. 200. Aí você fala, cara, mas eu não suporto isso. Então, é isso que eu falei para vocês. Vocês não precisam de um avião, vocês precisam suportar um avião. Eu fui tirar um cochilo, aí começou a tocar uma buzina lá no avião. Aí minha esposa, eu falei, o que foi? Ela tem um barulho lá na cabine. Calma que eu tô aqui, não precisa ficar assim não. Por isso mesmo que eu te acordei. Eu falei, isso aí é porque tá chegando. O avião programou a máquina, o piloto programou a máquina para chegar na altitude e tá avisando que tá chegando na altitude. Deixa eu dormir, é isso que tá acontecendo. Aí todo mundo respirou dentro do avião, que é ruim aquelas buzinas, aquele barulhinho que você me deu. Seta lá que é para voar em 41 mil pés, tá chegando em 41 mil, solta aquela buzina, né? Na hora que deu a buzininha, todo mundo ficou tenso. Eu falei, vocês estão me acordando por causa de quê? Por causa do barulho. Ou seja, você não tem uma mente configurada para pilotar, você fica desesperado com qualquer barulho que o avião der. É verdade ou não? Configura a mente, você sabe do que se trata e está tudo em paz. Resumo. Você quer o que de resultado? O que você quiser de resultado, você tem que configurar a sua cabeça. Alguns de vocês não conseguem por conta de bloqueios emocionais. Outros por causa de bloqueios espirituais. Outros por causa de ambiente. Outros por conta de companhias, outros por causa de frequência. Aí você fala, e o que é tudo que você falou? E eu vou te falar, não tem como dar certo. Nem se eu pegar na sua mão e fizer por você, vai dar certo. Então você tem que olhar o que está cercando, o que está em volta. Em volta de você é uma coisa muito simples. Você vai perceber. Qual é a configuração das pessoas em volta? A configuração das pessoas em volta determina seu resultado. Então vamos lá, vamos abrir uma empresa. Aí a pessoa começa. Não, então, você viu o tanto que está difícil? Deixa eu contar uma coisa para você. Empreender sempre foi difícil, desde o Éden até hoje. Deixa eu respirar para falar isso aqui. Vou falar não. Eu vou falar o começo agora, a outra metade eu falo no IP amanhã. Quem tiver me cobra. Deus foi empreender no Éden e deu errado. Amanhã eu termino. Quem tiver no MEDP, presta atenção. Deus contratou um CEO para cuidar do jardim. Só que o ex-CEO da Terra, que foi demitido, não gostou. E o empreendimento custou muito mais caro que o projetado. Porque o CEO só precisava desfrutar. E o CEO foi fazer merda. Isso aí custou a vida de gente demais. Até que ele mandou o herdeiro, dono do negócio. E na hora que ele manda o herdeiro vai lá, assume o comando e fala, agora eu peguei de volta. Amanhã eu termino essa história. O que acontece? Nunca foi fácil dialogar com duas ou mais pessoas. Nunca foi. Agora, é simples você configurar sua mente e não admitir gente com configuração abaixo daquilo que você projetou. Não adianta. Quando eu vejo uma pessoa que dá, por exemplo, como a gente fala, muito de dinheiro, né? E essas empresas fazem esse tanto de dinheiro, atrai gente doida atrás de dinheiro. E eu adoro fazer as pessoas passarem por uma crise, não financeira, mas emocional, em decorrência do dinheiro. De tempos em tempos eu vejo pessoas pulando dessa altura. Aí eu falo, o que foi? Não, o dinheiro acabou. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês acreditam pelo menos 1% do que eu vou falar? Só promete 1%, só um. Pode ser? Repete comigo. O dinheiro nunca acaba. O que acaba é a história. Não existe dinheiro. O que existe é uma história que precisa ser sustentada. Aí você fala, não, mas tem dinheiro, você tem dinheiro no bolso. Não tem. O que existe é a história. O Lehman Brothers estava aí bonitão. A história acabou. Desmoronou. Bancos desmontam em menos de 24 horas. Quando a história não sustenta. Quando não sustenta, aí vem todo mundo de uma vez. O problema do banco é que quando todo mundo ataca de uma vez, ninguém segura mais. É assim que funciona o casamento. É assim que funciona uma empresa. Por que eu sugiro para todo mundo fazer prova de ultra resistência física? Você configura a sua cabeça para suportar qualquer coisa emocional. Não adianta você falar na teoria que suporta. Você tem que passar num teste para falar que suporta. Eu chamo algumas pessoas para fazer jejum comigo de 7 dias na água. Ninguém suporta.
Os mais próximos todos fazem, porque eu não sei o que tem esse trem de ficar perto, é frequência. Quando chega no 7º dia, pode perguntar para qualquer um. Tem gente que fala assim, rapaz, eu posso viver sem comer, ué. Eu estava jogando tênis, o meu professor de tênis ficou tão encabulado de ver que eu estava 4 dias só bebendo água, nem sal, nem nada, só água. Eu vou treinar normal, eu corro, eu pedalo, eu jogo tênis normal. Ah, mas você é um ser diferente. É isso que eu tô te falando, é só a configuração, porque o hardware é igualzinho. Fui jogar o tênis, ele falou, como é que você consegue jogar tênis estando 4 dias só na água? Aí o Adonis estava junto, ele falou, também tô. Aí ele falou, por que vocês estão fazendo? Eu falei, é espiritual. Aí ele, eu também posso? Eu falei, pode. Ele, como é que começa? Eu, já começou, tá valendo. Aí ele falou, nossa, podia ter comido um pão de queijo antes. Eu falei, esse é o detalhe. Aí ele, aí, o que eu busco? Eu busco a Deus, vai trocando ideia com ele, fica sem comer, sofrendo mesmo, para sua carne ser triturada. Mas enquanto você está fazendo isso, você tem que sensibilizar seu espírito e ativar sua alma. Vai! Ele ficou 24 horas passando fome, falando, Deus, cadê você? Cadê a comida? Sabe o que é o detalhe? As pessoas só querem o resultado, elas não querem o processo. E é o processo que vai ser suportar o resultado. Eu vou dar uma declaração aqui, vocês vão achar ruim, mas é chato ser famoso. Você não pode comer em paz, mano. Qualquer lugar do planeta Terra tem alguém te olhando. Qualquer lugar. Eu tô no Ironman no México, um americano. Leu meu livro Anti-Medo em inglês, que é Anti-Fear. Esse cara ficou caçando todo mundo da minha equipe, porque tava meu nome atrás, Marçal Sports. E ele atrás lá no México, em Cozumel. Você que é o Pablo? Não, o Pablo tá lá na frente, olha o código. Aí passou por um, né, Nézio? Passou pelo outro, passou pelo Adonis. Você que é o Pablo? Não, o Pablo tá lá na frente. Ou seja, o Pablo é lá na frente. Ele não conseguiu me achar. E ele me deu um recado pelo Adonis. Fala que eu mudei de vida. Eu era medroso, mas um livro mudou minha vida. O cara pega um livro, lê, sintoniza e muda a cabeça dele. Um livro. Toda hora eu vejo uma pessoa, a pessoa fala, cara, eu mudei com um vídeo. Um vídeo salvou. Um vídeo fez eu largar CLT, sei lá como é que se chama aqui, mas um vídeo fez eu fechar o negócio. Aí você fala, fechar que negócio? Às vezes uma empresa tem que ser fechada, de trancar ela e acabar com ela. Tem gente que fala, Deus me livre. Hã? Olha lá, ela tá falando que vendeu a empresa dela lá no Brasil para vir para cá assistir os vídeos. Tá aqui há 4 meses. Seja bem-vindo agora. Toma muito sacode agora, né? Tá preparada para isso? A configuração tem que ser para isso mesmo. Tem gente que chega aqui e fala, aqui que é o mundo da Alice, lá no País das Maravilhas. Não, não é aqui não. Aqui, se você tiver $10 no bolso e nem R$1 de dívida, você é mais rico que 25% do povo americano. Hã? Já tá assim? Ela atualizou, deve ser 30 milhões. 25% do povo americano dá 75 milhões de pessoas. São 300 milhões de pessoas aqui. 300 milhões de pessoas, se você tiver $10 e nem R$1 de dívida, você é mais rico que 75 milhões de norte-americanos. Glória a Deus, né? Você subiu um pouquinho, aí você quer aula 2 ou não? Os caras que estão lá no topo, que mandam nos Estados Unidos, tudo tem dívida. Chama dívida de alavancagem. Dívida de consumo é os que estão pobres. Eles usam toda a energia deles, eles vendem o tempo deles para comprar coisa. Não há crescimento em consumo. Agora, quem está lá no topo é diferente. O topinho dos 2, até 5% dos norte-americanos. Esses caras só trabalham alavancado, comprando histórias, gerando confiança nessas histórias e tacando o dedo para cima. É só aí todo mundo... É assim que funciona. Os que só consomem não está crescendo com nada. Pablo, se eu tiver pouco dinheiro, o que eu faço? Investe na sua cabeça. E se eu tiver muito? Na sua cabeça. E se não tiver? Na sua cabeça. E se tiver que fazer dívida? Faça dívida que se pague. Quem estiver anotando, quem estiver aí na transmissão ou aqui no presencial, não faça dívida que não se banque. Se a dívida não der conta de se pagar, ela não é legítima. Vou comprar um iPhone. Tá bom, compra lá um iPhone. O iPhone vai se pagar? Não, não compre. Não compre. Ah, mas é tão pouco, alguém vai falar, mas é tão pouco, mas não se pagou, não adianta. Não brinque com isso. Ou a dívida se paga, ou então ela é um tormento. Eu não dou conta de ficar carregando avião nas costas, eu não quero saber de nada disso.
Tudo que você vai fazer uma aquisição, como é que faz para esse negócio se pagar? Ou é por branding, ou é por storytelling, ou é por network. Por exemplo, eu banco os meus aviões fechando contrato. Eu quero fechar um contrato com o cara pode assistir aqui que ainda vai dar certo. Eu mando o avião buscar, aí na hora que pousa o helicóptero já está ligado do lado, ele entra, aí chega no topo do nosso prédio, aí o cara já desce, aí o cara olha e fala, mano, como é que eu não vou assinar esse contrato? O cara faz quanto, Marcelo? Gastou 100 mil reais para me buscar. Aí o cara encosta, entra num prédio, meu Deus, a caneta tá ali, ó. Pronto. Aí você fala, funciona assim? Nunca falhou. Mas como que não falha? Eu não mando buscar o C. Pegou o código? Vocês não pegaram, né? Por que eu vou buscar o C se você não está na frequência de fechar o negócio? É ofensivo o que eu fiz ou não? É para você falar assim, você não precisa me buscar não, é eu que vou mandar buscar os outros. Você queria ficar na posição de ser buscado. Você quer sempre estar na posição de alguém tem que fazer por você. Não muda essa configuração, é você que vai mandar o negócio. É você que vai atrair a energia. E eu posso confessar para vocês, tem como destravar a cabeça de qualquer um, só tem que deixar de ser o quê? Para de se olhar igual qualquer um. Seus bloqueios, a maior parte deles está antes dos seus 10 anos de idade. Seu cérebro trata bloqueio emocional como prova de amor. Então, toda vez que você quer se desafiar e crescer na vida, ele fala, não vai porque eu não vou deixar você sentir essa mesma coisa. Está muito pesado. Ele faz desse jeito. Tem coisas que são de seara espiritual. Se você não tiver entendimento disso, você vai ficar bloqueado a vida inteira. Tem coisa que é emocional, que eu acredito que é 70%. E tem gente que... Eu sei que vocês fizeram essa tentativa, a maioria aqui. Achou que só sair do Brasil para os Estados Unidos ia mudar, né? Exportamos miséria do Brasil para cá. Porque o território não é determinante, ele é preponderante. Alguns de vocês, se migrassem para Angola, o país lá está crescendo muito, talvez ficariam ricos mais rápido em Angola do que aqui. Alguém duvida? Levanta a mão se alguém duvida. Alguém duvida? Vou dar uma dica então. Como é que você chama? Vai mexer com o telefone em Angola. Lá é precário. Vai mexer com solução bancária. Lá não tem nem logradouro público. Vai para lá. Lá tem tanta coisa. Vou te dar... Tendo empresa nessas nações, aqui, lá no Brasil, em outros lugares, Israel, Alemanha e França e a toda a banda, eu percebo a idade de cada país. Vou usar os Estados Unidos como referência. Os Estados Unidos está aqui, nós estamos 40 anos atrás. 40. Nós estamos 4 décadas atrás dos Estados Unidos. Angola está 40 atrás do Brasil. Então nós estamos em 80 de diferença de Angola para cá. O que significa? As oportunidades aqui é muito maior que lá. O risco aqui também é maior. Só que tem uma coisa. Se eu voltar a 40 anos atrás, na década de 90, vai dar 36 anos, né? 36 anos, a China tinha um PIB menor que o do Brasil. E a China está ameaçando ultrapassar os Estados Unidos da América. O que a China fez? Revolucionou a mentalidade do povo. As grandes corporações americanas esvaziaram a classe média americana, tirando os empregos. Eles compraram todas as empresas, foi uma mania dos últimos 30 anos. Toda empresa média foi comprada por uma empresa gigante. Eles, querendo mão de obra barata, falaram, vamos sucatear a China, que a mão de obra é barata. A China fingiu que ia trabalhar de graça. Copiou toda a planta industrial e científica e corporativa e tudo do mundo inteiro. O que eles fizeram? O governo pegou esse dinheiro e reinvestiu em infraestrutura, endividou para crescer. E como eles perceberam que o que eles produziam alguém tinha que comprar, eles investiram em portos e infraestrutura de todos os países que não tinham infraestrutura. E eles usaram esse endividamento todinho, treinou seu povo, mudou a mentalidade, mudou a educação. Esses caras estão pau a pau com o PIB norte-americano agora. Está chegando. O nominal vai demorar um pouquinho. Só que, da onde eles saíram, que era atrás do Brasil, em 1990? Em 1990, o Brasil tinha 420 bilhões de PIB, a China tinha 360. Você tem noção que um país de 5 mil anos, nós temos 10% da idade da China. A China tem 5 mil anos, segundo a história. O Brasil tem 500. Há 36 anos para ser exato, há 36 anos atrás, a China estava atrás do Brasil no PIB. O que eles fizeram?
Eles pegaram todo o recurso que o mundo inteiro sucateou a mão de obra deles, subiu a infraestrutura deles, subiu tudo, a IA, tudo deles, é tudo monstruoso. O que eles fizeram? Eles copiaram os projetos e lançaram as marcas e fez o white label para o mundo inteiro. E foda-se todo mundo. O que está acontecendo? 3 anos de construção civil, gastou mais cimento na China do que 100 nos Estados Unidos. Mentalidade, amigo, não mexe com isso não. Eles abriram para ser ousados e depois eles foram ousados. Assim é você trabalhando para alguém. Alguém sucateia você vendendo sua hora. Se você der conta de perceber o que a pessoa está fazendo, você modela esse negócio e cabum. Vocês entenderam o que eu falei ou não? O Trump fez um negócio absurdo, né? Chegou na Apple e falou: "Pá, Apple, vocês têm que fabricar aqui, senão eu vou tacar uma taxa gigante em vocês aqui." A Apple falou: "A gente precisa de 10 anos para começar a fabricar esse negócio aqui." Por quê? Porque não tem a possibilidade de fabricar isso aqui. A mão de obra aqui não tem como. A matéria-prima do Congo não tem como comprar ela por aqui. Não tem como. O esquema tributário não vai dar. Precisa de 10 anos para adequar. Ou seja, uma empresa de trilhão precisar de 10 anos para mexer nisso aí, significa que tem muitas décadas que eles estão desenhando esse negócio. Mentalidade. Se você quiser alguma coisa de verdade, se quiser explodir na vida, você tem que construir a mentalidade primeiro. Você não vai atrás do que você quer, você constrói o que você... Não é o resultado, é suportar o resultado. Fala assim comigo, suportar o resultado é maior que o resultado. Quer uma prova ou não? Joga na Mega Sena. Ganha na Mega Sena para você ver se você não acaba com o dinheiro tudo. Por que 99% dos ganhadores da Mega Sena estão mais pobres do que quando eles apostaram? Eles ganharam. Os caras ganharam 1 milhão, 5, 10, 50, 100, 300, 400 milhões. Pela primeira vez na história, a Loteria do Brasil pagou R$1 bilhão na virada. Vocês não acharam impressionante, não, o Brasil pagar 1 bilhão? Eles pagaram 1 bilhão por um motivo. O dinheiro não está valendo mais nada lá. Não é porque está próspero demais. É porque o dinheiro não está valendo absolutamente nada. Isso é um alerta para quem entende de dinheiro. Mas o que é o problema da mentalidade? Ter o dinheiro. Por que 86% dos herdeiros quebram e 99% dos ganhadores de Mega Sena perdem o dinheiro? Por quê? Não adianta ter o resultado sem suportar o resultado. Não adianta. Eu posso pôr você dentro do carrinho e atravessar você numa prova que eu fiz de Ultraman de 452 quilômetros. Eu quero saber se você suporta isso aí. Suportar esse trem é absurdo. Quando você atravessa a linha de chegada, não é nada demais. No percurso, você quer quebrar tudo. Você quer chorar, você quer gritar, você fica vendo alucinação. Eu vi alucinação, eu via cavalo, navio passando no meio da pista. Te falando, eu ficava doidinho. Eu falava, eu não preciso disso aqui, que eu tô fazendo aqui. O problema não é o resultado. O problema é suportar ele. A fama é insuportável. O dinheiro excessivo é insuportável. Um monte de problema jurídico é insuportável. Para quem só quer o resultado. Para quem suporta, é igual construir um prédio. Qual o problema? Vocês querem fazer pergunta? Vocês querem ficar calados? A gente foi configurado para ser uma casa de 2 andares. 2. Aí você encontra com o engenheiro e fala, ó, acho que você pode subir uns 30. Mas que jeito? Meu pai me configurou, ele fez aqui a fundação da casa para 2 andares. Aí o bobo, o que ele vai fazer? Ele vai meter um 3º andar. Talvez suporte, se não for escassa a fundação. Um 4º andar só suporta, porque os caras da quebrada que tá assistindo agora respiram. Eles falam assim, por que aqui na favela tem até 6 andares? É porque vocês construíram os prédios emendados um no outro. Não tem para onde cair. Não tem para onde cair. Então, às vezes, na hora de dilatar a estrutura, ele vai cair para o lado, só que alguém já construiu. Aí ele fala, então eu vou cair para lá, já construiu. Aí ele dá uma sentada e fica tudo amarrado. É que chama amarração. Vai amarrando 6 andares numa favela. Aquilo ali não cai porque é alguma coisa ali. Não dá para entender. O Cristo Redentor tá lá olhando para todo mundo. Sabe o que acontece? Quando você quer construir um prédio de 30, não dá para subir em cima de uma estrutura que foi configurada para 2 andares. Até 4 andares dá para subir. O risco é altíssimo de tombar.
E a maioria tomba, porque quer crescer sem mexer na fundação. E a fundação que é o problema. Essa mentalidade, esse tal de mindset, essa configuração mental é a que determina se você suporta. Resumindo, vou abrir para perguntas. Você quer realmente prosperar? Tem vaga. Tem vaga para rico. Tem vaga para rico. Mas tem muita. Mas por que que tem vaga para rico? Vou te falar por quê. Se a gente tivesse só na era da televisão, não tinha vaga mais. Se a gente tivesse na do rádio, aí que não tinha vaga. Se a gente tivesse na era do jornal, é zero vaga. Por que que tem vaga para rico? Por causa desse negócio aqui, ó. Esse negócio. Essa máquina de 10 bilhões de dólares. Gastaram 10 bilhões de dólares com esse iPhone. Mais de 50 bilhões de reais para você ficar vidrado nisso aqui. Aí um outro foi lá e criou uma rede social. Aí o outro criou o ChatGPT. Aí o outro criou o tráfego pago. Aí o outro criou o Google Analytics. Aí eu vou te falando um tanto de ferramenta que não é possível que você não vai pegar isso aqui. Tem vaga para rico, é só chegar.